Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, a humanidade vai melhorando com o passar dos séculos, certo? Bem, nem sempre. Prova disso é um dos nossos hábitos mais comuns hoje em dia, que é o banho. Durante a Idade Média, os ocidentais abandonaram os sofisticados rituais de limpeza da antiguidade e mergulharam numa profunda sujeira. Chegou-se a achar suficiente tomar apenas um banho por ano. Foi preciso muito tempo e alguns bons exemplos dos povos orientais e indígenas para que voltássemos às nossas asseadas origens. No vídeo de hoje vamos conhecer como surgiu o costume do banho e também saber por que ele não era tão frequente aí durante os períodos anteriores. Tá preparado aí e preparada para entrar dentro da história? Então vem comigo. O meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Acredita-se que todos os povos, desde os tempos imemoriais, tenham praticado aí algum tipo de higiene pessoal. Os primeiros registros do ato de se banhar individualmente pertencem ao Egito Antigo por volta de 3000 a.C. Os egípcios realizavam rituais sagrados na água e tomavam ao menos 3 banhos por dia, dedicados aí a divindades como Thoth, deus do conhecimento, e Bes, deus da fertilidade. Mais do que limpar o corpo, eles presumiam que a água purificava a alma, diz aí o egiptólogo francês Christian Jack, fundador aí do Instituto Ramsès em Paris. A crença valia tanto para a realeza, cortejada aí com óleos aromáticos e massagens aplicadas pelos escravizados, quanto para as populações mais pobres, que recorriam aí inclusive a profissionais de rua quando não conseguiam tratar da própria beleza. O apreço pela higiene é o motivo ao qual arqueólogos atribuíram a sobrevivência dos egípcios às pragas e doenças que assolaram a antiguidade. A Grécia foi outro local onde o banho prosperou bastante. Em Knossos e Faístos, na ilha de Creta, os palácios de 1700 a.C. a 1200 a.C. surpreenderam por suas avançadas técnicas de distribuição de água. Todo banquete que precisava ser luxuoso incluía uma sessão de banho para os convidados. Embora os gregos tenham iniciado a prática dos banhos públicos no Ocidente, os pioneiros nos balneários coletivos foram os babilônios. A diferença é que na Grécia o banho não era motivado apenas pela higiene e espiritualidade. Entre 800 a.C. e 400 a.C., o esporte, particularmente a natação, era um dos 3 pilares da educação juvenil, ao lado das letras e da música. Caracas! Bom cidadão era aquele que sabia ler e nadar, como comprovam imagens presentes em centenas de vasos de cerâmica pintados naquela época. Os romanos herdaram muito aí da cultura da Grécia, incluindo a sua adoração pelo banho. Mas, entre eles, esse hábito tomou proporções inéditas. Enquanto construíam um dos maiores impérios de todos os tempos, os romanos levavam a suntuosidade de suas termas, enormes aí balneários públicos, aos mais diversos lugares. Por causa disso, algumas cidades europeias ganharam nomes que incluem literalmente a palavra banho. É o caso aí de Bath, na Inglaterra, Baden-Baden e Wiesbaden, na Alemanha, e Aix-les-Bains, na França. E caso eu não tenha pronunciado bem, eu peço perdão, é que eu não estudei nem francês nem alemão. Mas as maiores termas ficavam mesmo na capital do Império, Roma. Eram as de Caracalla, inauguradas em 217, e as de Diocleciano, do ano 305. Esses edifícios, cujos nomes homenageavam imperadores, tinham aí capacidade para receber, respectivamente, 1.600 e 3.200 pessoas. Imagine você tomando banho com uma multidão de gente dessa, hein? Você teria vergonha de ficar à vontade ali, ou você aí soltava tudo aí, tirava a roupa e ia mergulhar aí nas águas termais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Eu confesso que praticamente, meu filho, eu não ia nem tomar banho ali. Era melhor pegar uma aguinha ali, um baldinho e ir para casa mesmo. É verdade. A engenharia romana teve que se desdobrar para acompanhar o frenesi dos banhos. Na onda das termas, surgiu aí o hipocausto, uma espécie de assoalho construído sobre câmaras de gás subterrâneas. Esse sistema ajudava a esquentar os cômodos e mantê-los climatizados.
cada salão das termas era aí decorado com estatuetas e mosaicos. Ao redor de um pátio central havia uma espécie de sauna, um vestuário e piscinas de água quente, morna, fria e ao ar livre. Os complexos de banho do Império Romano tinham ainda jardins, bibliotecas e restaurantes. As visitas diárias às termas tinham fundo religioso, já que o banho era um ato de adoração à deusa Minerva. E o costume não era restrito apenas às classes mais abastadas. Boêmios, mulheres do prazer, imperadores, filósofos, políticos, velhos e crianças, todos podiam aí se banhar no mesmo espaço sem constrangimento. Ponto de encontro e de troca de informações, era o lugar onde um aristocrata podia medir sua popularidade de acordo com a quantidade de cumprimentos que recebia. A liberdade que os romanos tinham de se banhar e ficar nus em público foi entrando em declínio à medida que uma nova religião se tornava popular por todo o império. Era o cristianismo, que pregava a castidade e se tornou a crença oficial de Roma no ano 380. Menos de um século depois, o império viria abaixo junto com vários de seus costumes. Enquanto isso, a igreja continuava cada vez mais forte. Foi inclusive a gota d'água para que os prazeres do banho fossem boicotados durante 5 séculos. Pois é, gente, porque nesses banhos aí rolava de tudo, né? Dentro dessas termas aí tinham as mulheres do prazer, né? Que eram as cortesãs da época, ia lá e lá começava as fuleiragens rolar. A igreja, vendo aquilo, não podia deixar isso acontecer debaixo do seu nariz. Portanto, começava a Idade Média, época em que a cristandade varreu da Europa as termas, o esporte e outras atividades em que as pessoas se expusessem demais. Qualquer coisa que a pessoa vestisse, inclusive as que tinham um ombrinho para fora, eram aí considerados pecaminosos pela igreja. Gregório I, o Grande, que foi papa entre 590 e 604, chegou a qualificar o corpo de abominável vestimenta da alma, ou seja, a carne era o depósito de tudo que era pecado. Com tantos pudores, o prazer de tomar banho de corpo inteiro passou a ser visto como um ato de luxúria. Lavar as mãos e o rosto bastava, mas às vezes nem isso, porque era considerado aí pecado demais. Quando muito, era aceito tomar pelo menos um banho por ano e estava bom demais. A pessoa ficava fedendo igual uma carniça, mas para a igreja medieval estava tudo dentro dos conformes da lei sagrada. Um único barril de água servia para toda a família, sem que essa água fosse trocada. Que nojo! O privilégio do primeiro mergulho era do homem da casa, enquanto as crianças ficavam por último na sopa suja que sobrava. Escreve aí Renata Ascar e Roberta Faria no livro Banho, Histórias e Rituais. Sem água corrente, as pessoas se viravam como podiam. A limpeza da pele era feita friccionando-a com um pano úmido. Mas mesmo entre os nobres, esse ritual era repetido a cada 2 dias, né? Se limpando apenas com um pano assim, a galera friccionava assim e para eles estava tudo de boa. Os cabelos deviam ser escovados com um tipo de pó que supostamente mantinha os fios limpos. E como não podiam deixar de ser, era preciso muita maquiagem e perfume nas roupas, nos corpos e nos cabelos, para amenizar o mau cheiro. Foi só durante as Cruzadas, as guerras religiosas travadas entre os séculos XI e XIII, que muitos europeus puderam redescobrir as delícias da água, na aproximação, ainda que violenta, entre o Ocidente e o Oriente. É que, fora dos territórios dominados pela Igreja, onde ocorreram muitos combates, os banhos públicos da antiguidade haviam sido mantidos, com seus rituais e instalações sofisticados. Nas hamãs, casas de banho turco-árabes, os muçulmanos aproveitavam o prazer de alternar águas quentes e frias. Sessões de banhos completos incluíam depilação, massagem, hidratação, branqueamentos dos dentes e maquiagem, ritual que até hoje é seguido meticulosamente. Os cavaleiros cristãos que partiram para o Oriente com a missão de tomar a Terra Santa dos muçulmanos não se fizeram de rogados. A certa altura, a atitude contagiou o restante da população europeia medieval e alguns banhos públicos chegaram a reabrir as portas. A limpeza teve um brutal revés em 1348, causada por pulgas. A peste bubônica matou até 1 em cada 3 europeus. Ao notar que muitos judeus não pegavam a doença, a Inquisição chegou a julgá-los e executá-los acusados de bruxaria.
Mas eles não agiam de má fé, muito pelo contrário. O que fazia os judeus serem menos suscetíveis às doenças era uma recomendação religiosa que seguiam: lavar as mãos antes das refeições e tomar banho ao menos uma vez por semana. A partir daí, os médicos passaram a afirmar que a água dilatava os poros da pele, por onde a saúde escaparia e o mal penetraria em formas como a friagem e o miasma, o ar ruim aí que acreditava ser a causa da peste bubônica. Todo mundo acreditou nisso e essa foi a senha para o retorno da porcalhice. E enquanto nações como Portugal e Espanha descobriram na América populações que amavam tomar banho, os europeus voltavam para o mundo da sujeira. A privação de água durou até o século XVIII, quando se provou definitivamente que as doenças se originavam não do banho, mas da falta dele. O iluminismo, que celebrava a razão e defendia a tese de que o mundo deveria ser esclarecido pela ciência, ajudou a fazer do ato de se lavar um símbolo de saúde. Mas, após anos de religiosos dizendo o contrário, não foi todo mundo que voltou a tomar banho, mesmo com insistentes conselhos médicos. Já cientes do bem que a água podia fazer pela saúde, médicos banhavam doentes à força em hospitais. Os banhos rotineiros reapareceram definitivamente nas grandes cidades ocidentais apenas por volta dos anos 1930. Mas no começo não eram lá tão frequentes. Eram tomados geralmente aos sábados e eram esses mesmos dias aí que eram trocadas as roupas debaixo das crianças. Isso mesmo, as crianças usavam calcinha e cueca durante uma semana até serem trocadas. Olha só que absurdo, né? O quê? Não acredito. Era coisa da pessoa tirar a cueca, tá aquela catinga miserável e quando jogasse na água ficava suja instantaneamente. Aquela cor amarronzada ali, amarela, não sei que cor ficava, mas que fedia, viu? Após o fim da guerra, em 1945, quando boa parte das casas europeias teve que ser reconstruída, elas ganharam banheiros abastecidos com a cada vez mais comum água encanada. A França foi a pioneira nas inovações sanitárias, seguida pela Inglaterra e pela Alemanha. Tomar banho virou um método individual de se preparar para a exposição pública. Não é à toa que todo banheiro contemporâneo que se preze tem um espelho, um objeto que dificilmente seria visto num lugar como esse. E aí, você já conhecia a história do banho ou passou a conhecer no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Ah, e eu não esqueci da palavra-chave de hoje não, hein? A palavra-chave é banho. Comenta aqui que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e responder de forma bem caprichada, hein? Tudo bem. Não esqueça de compartilhar essa história magnífica com seus amigos e familiares e também não esqueça de deixar o seu gostei aqui para que o YouTube entenda que esse vídeo é informativo e também que as pessoas consigam aprender cada vez mais com os vídeos de hoje, hein? Então não esqueça aí de deixar esse like. Ah, falando em vídeos aí recomendados, eu recomendei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, ó, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!